conversar sobre o tempo? Porque parece que o inverno tá meio malucão, né? Vamos falar com o João Basso, ele que é meteorologista da Climatempo. Bem-vindo. Tudo bem? Dia. Como é que você tá? Bem, Tudo você? jóia? Também, Tranquilo. tudo bom. Menino, cadê o inverno? Pois é, Cadê o o inverno frio? ainda não chegou. Começou oficialmente agora, dia 21, né? Isso, às 12h54 do dia 21. Aham. Agora, a tendência é que a gente tenha alguns dias de frio, Ah. mas vai chegar ainda, calma. Teremos dias frios? Teremos sim. Essa semana, ontem, na verdade, já passou uma frente fria. Ah. Ela passou bem costeira. Justamente por isso, ela não influenciou muito o tempo aqui na capital. O que aconteceu? Ela estava chegando, uma massa de ar frio, passou por praticamente todo o estado de São Paulo, mas ela perdeu força e foi desviada para o oceano. Ah. Aí o que acontece é que ela atua com menos intensidade. Sim. Então a queda de temperatura é menor. Tanto que hoje a gente está observando que a temperatura está um pouquinho ainda agradável, né? Tá. Não está quente, mas também não está frio. Não tá quente como ontem, né, por Isso. exemplo. Ontem fez 27 graus a máxima. É muito, né, gente? Muito pro pro inverno. E as mínimas também não estão caindo muito, né? Exatamente. As mínimas elas estão ficando um pouquinho acima aí do Aham. esperado. Mas assim, dentro da média, para o mês de julho agora, nós vamos ficar aí próximo da média, Tá. que é de 12, 13 graus. Explica essa imagem pra gente. Olha, essa imagem aqui, ela explica o efeito do El Niño. Tá. O El Niño o que que é? Ele é o aquecimento das águas equatoriais. Então aqui você está vendo o Pacífico Leste aquecido. E justamente por conta disso, a circulação dos ventos ela tende a provocar mais chuva no oeste da América do Sul. Tá. Justamente por conta disso, o Nordeste brasileiro tende a secar um pouquinho mais. Quando eu estou dizendo secar, é que vai chover menos, No oeste né? da América do Sul, a gente fala aí do Chile, Isso, Peru, Peru. a costa oeste ali, né? Ali a tendência é chover mais por lá. Tá. E aí, por conta disso, essa massa de ar ela se desloca justamente para essa área aqui. Aham. O Nordeste brasileiro tem menos chuva. Tá. E por isso, o bloqueio atmosférico que fica presente na costa da América do Sul, do leste da América do Sul, ou seja, no Oceano Atlântico, Tá. a tendência desse sistema é ele ganhar um pouco mais de intensidade. E aí o que acontece? O tempo já é seco aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro já é um pouco mais seco também nessa época do ano. O inverno, a tendência dele é realmente ser um pouco mais seca. Tá. E o que acontece é que justamente por conta do El Niño, a temperatura ela fica um pouco acima da média, Tá. na tendência. Mas a chuva, a precipitação média, normalmente ela já é muito baixa, Ela vai ficar abaixo ainda. é um pouquinho abaixo. pouquinho abaixo O da esperado é ficar um pouquinho abaixo da média. Isso é uma péssima notícia para o Nordeste, principalmente, né? Exatamente. Que espera em junho, julho, uma época mais chuvosa, né? Que eles lá não tem frio, mas tem chuva durante o inverno, né? É, exatamente. O junho, julho e agosto é um período que tem bastante chuva no Nordeste brasileiro, justamente por conta da atuação dos efeitos de ondas de leste. Aham. São efeitos provocados aí por ondas que se deslocam do oceano, elas se deslocam justamente lá da África e vão se deslocando pelo oceano, atravessando aí todo o Oceano Atlântico e chegando no leste da costa nordeste. Tá. Então, nessa época, essas ondas vão ficar um pouquinho mais enfraquecidas. E aí também aqui no sudeste, as frentes frias elas ficam enfraquecidas. Por isso, a gente tem aí uma tendência de uma temperatura um pouquinho acima da média no geral. Tá. Mas Então podemos dizer que a culpa desse calorzinho é do El Niño mais uma vez, né? Sim, Eu me lembro que ele já exato. atuou em anos anteriores, a gente já teve esse inverno um pouco diferente, um pouco mais quente, né? A gente teve um período do outono que teve um pouco mais de frio, depois ele esquentou novamente. Então como é que a gente pode então esperar? Qual a expectativa para os próximos 3 meses aí de inverno? olha, em julho eu tenho alguns mapas aqui que eu queria mostrar. vamos colocar? Um mapa de temperatura, na verdade anomalia de temperatura. A gente tem esse mapa? Vamos colocar então para ele explicar Eu acho que direitinho. sim. Tá. Esse aqui é o mapa da anomalia de temperatura prevista para julho de 2019. Aham. Então aqui a gente está vendo por essas cores, então quanto mais próximo do vermelho, quer dizer que vai ficar acima da média. O que eu estou vendo aqui? Eu estou comparando a média mensal com o que está previsto. Então eu só fiz ali uma diferença entre as duas e o que ficou acima é porque vai ficar
com temperatura acima da média. Tá, então quer dizer que o que ficou está em abaixo... branco é o que está dentro da média histórica. Isso, exatamente. Tá. Então, para cima, em tons de amarelo para o vermelho, está acima da média, quer dizer, mais quente. E em tons de azul para baixo, tá temperaturas mais baixas do que o normal. Um pouquinho então, mais frio. O sul vai sofrer com frio esse inverno. Hoje, inclusive, a temperatura chegou a próxima aí dos 4 graus em Porto Alegre. Teve até geada por lá. Sério, já? Exatamente. Quer dizer, já. É pleno inverno, né, gente? É porque a gente aqui tá passando um calorzinho. Então, existe um bloqueio atmosférico nessa região. O olhinho deixa passar o frio para cima, é isso? O que acontece é o seguinte, a gente tem sempre o predomínio no inverno, um sistema de alta pressão em superfície, que fica posicionado principalmente aqui na região do Oceano Atlântico. Tá. E o que acontece? As frentes frias elas se deslocam dessa região, da região mais ao sul, e vão tentando chegar na região sudeste. O que acontece? Esse sistema de bloqueio atmosférico, ele vai se... Como eu posso explicar? E forma uma barreira, Isso, ele vai formando uma barreira. E o que acontece é que ele não deixa as frentes frias passarem, elas passam enfraquecidas. Tá. E aí o que acontece? Elas são desviadas para o oceano. Então elas vêm do sul e vão direto para o mar, vão embora, sem passar para cá, que seria o caminho natural se não tivesse o El Niño. Exatamente. A gente teve até aí no outono um dia que foi bastante frio, não sei se você deve ter recordado. Sim. E a gente teve um período bastante até seco também no outono, que é o normal para a época, assim. Estação de transição a gente tem, né? Essas diferenças. Foi um pouquinho, até teve alguns períodos de chuva, a chuva até ficou acima da média, mas há vários dias a gente teve aí o predomínio de sol, né? Tá. Então, um tempo um pouco mais firme. E essa é a anomalia da precipitação, quer dizer, a anomalia das chuvas, né? Exatamente. Da quantidade de chuva. E aí funciona no mesmo esquema, né? Quando tá branco, vai ter chuva dentro do normal previsto para a época, né? Agora, quando está vermelho, que vai ter menos chuva ainda. Exatamente. Então, o que a gente pode observar aqui é que em São Paulo, no leste de São Paulo, justamente por conta aí desse bloqueio, as frentes frias não vão conseguir provocar muita chuva. Então, a tendência é ficar bastante abaixo da média. Tá. Assim, já é um período mais seco, mas como a gente pode observar, o sul do país e o centro-oeste, a tendência é de um julho um pouquinho mais chuvoso. Sim. Aqui a gente tem algumas áreas em azul, né? Exatamente. Agora, só para a gente encerrar, é bom a gente deixar aquele recadinho importante, como a gente não vai ter chuva quase, né, durante o inverno, lembrar da economia de água, porque a gente acaba entrando num período crítico para isso também, né? Exatamente. Lembrar de fechar as torneiras, porque não só aqui na região das represas, mas a gente também não vai ter muita chuva na região dos rios, das cabeceiras que abastecem, exatamente. Né? Eu posso voltar e puxar alguns outros mapas? É que, na verdade, aqui eu tenho só de julho. Eu queria mostrar agosto e setembro a gente também. tem isso. Como é que vai ficar. Agosto. Então, em agosto, dá para perceber que a temperatura vai ficar um pouquinho acima da média também aqui em São Paulo. Então, a tendência é que a temperatura fique um pouco acima da média. Tem um mapa de chuva também que está mais para frente. Olha só como está agosto. Agosto a gente tem aí uma anomalia de precipitação, ou seja, vai ficar mais seco ainda em agosto. Nossa, agosto chove menos ainda. Exatamente. Então vale lembrar também... que essa temperatura em setembro, também um pouco acima da média nessa região aqui do estado de São Paulo, né? Temperatura acima da média também. E aí a precipitação de setembro, dá para observar também que fica abaixo da média. Também, olha aqui, ó, estamos por aqui, né? Exatamente. E aqui também vai chover muito pouco. Então, vamos enfrentar aí um climinha meio de deserto. A gente lembra todas as complicações que isso traz para a nossa saúde, o tempo seco, as questões respiratórias, os cuidados que a gente tem que ter e o cuidado principalmente com a economia de água, senão todo mundo acaba penando nessa fase, né? Exatamente. Nesse momento tá chovendo um pouquinho aqui na Avenida Paulista? Chuva fraca aí pela capital, choveu no Butantã, choveu também pela Vila Madalena, mas chuva fraca. Essa frente fria que passou, até comentando novamente dela. De leve. Foi. Até porque não tá nem frio, né? Não aconteceu nada. Eu não senti frio. Eu também não. Aliás, eu vim até com menos roupa do que ontem, né? Eu coloquei esse casaquinho e tô com calor agora. Engraçado que hoje eu acordei, eu olhei pro céu, tava caindo uns pinguinhos. Eu olhei pra cima e não tinha nenhuma nuvem de chuva. Eu falei, mas de onde você tá vindo, chuva? Pelo amor de Deus. Mas foram uns pinguinhos assim que não deu nem para as plantas ficarem felizes, né? Uma pena, porque quando tem notícia de chuva, a gente de fato fica feliz, porque precisamos muito dela pra nossa saúde de uma forma geral. Até pra melhora né? da qualidade do ar. Mas é muito bom a gente saber
saber qual é a previsão para os próximos meses, porque assim a gente já se prepara, a gente já fica pronto para o que vem por aí e também muito consciente das nossas atitudes, né? Quero agradecer o João Basso, que é meteorologista da Climatempo, vou deixar também o site, que é também onde eu sempre vou buscar o apelo para saber o que vai acontecer nos próximos dias, né? Climatempo.com.br, lá sempre com previsão do tempo completa pra gente. Obrigada, meu querido. Obrigado. Até uma próxima, viu? Até. E um bom inverno para você. Obrigado, igualmente. Obrigada.